Números, capítulo 22. A partir do versículo 5. Está escrito assim: Este enviou mensageiros a Balaão, filho de Beor, a Petor, que está junto ao rio, na terra dos filhos do seu povo, a chamá-lo, dizendo: Eis que um povo saiu do Egito, eis que cobre a face da terra e está parado defronte de mim. Vem, pois, agora, rogo-te, amaldiçoa-me este povo, pois mais poderoso é do que eu. Talvez o poderei ferir e lançar fora da terra, porque eu sei que a quem tu abençoares será abençoado, e a quem tu amaldiçoares será amaldiçoado. Então foram-se os anciãos dos Moabitas e os anciãos dos Midianitas com o preço dos encantamentos nas suas mãos, e chegaram a Balaão e disseram-lhe as palavras de Balaque. E ele lhes disse: Passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta, como o Senhor me falar. Então os príncipes dos Moabitas ficaram com Balaão. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Fecha os teus olhos, ore pedindo para o Senhor falar ao teu coração. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, verdadeiro e santo, Deus fiel, justo e poderoso, Deus que é digno de toda a glória. Pai, aqui, Senhor, está o teu povo que vem, Senhor, à tua casa para ouvir a tua palavra. Fala, Senhor, aos teus filhos nesta noite. Usa, Senhor, a minha vida, a minha boca. Meu Deus, que a tua palavra venha adentrar cada coração e que tudo seja, Senhor, para a tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Você que crê, aplauda bem forte ao Senhor, bem forte, isso, abra a tua boca e diga glória a Deus. Tome o teu assento e vamos juntos prestar atenção, meditar na palavra que hoje o Senhor nos traz, pois creio que o Senhor, Ele fala aos nossos corações nesta noite. Amados irmãos, todos nós sabemos e sabemos muito bem que a vida de uma pessoa é feita de escolhas. Sim ou não? A vida de uma pessoa é feita de escolhas. O mundo nos cerca de propostas e nós fazemos as escolhas. Hoje você fez diversas escolhas. Talvez você não esteja lembrando, mas você fez hoje várias escolhas. O mundo nos cerca diariamente de propostas e somos nós quem decidimos, somos nós quem fazemos as escolhas. E na maioria dos casos, na maioria das escolhas que nós fazemos, é necessário nós consultarmos ao Senhor, mesmo porque nem sempre aquilo que parece ser bom é realmente bom. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, então é importante que diante das escolhas tenhamos paciência para dobrarmos os nossos joelhos e invocarmos ao Senhor, pedindo a Ele o seu direcionamento. Só, amados irmãos, que existem situações que nós não precisamos consultar ao Senhor para fazer as escolhas. Existem situações que não se faz necessário nós consultarmos ao Senhor para tomarmos nossas atitudes ou para fazermos nossas escolhas. E aqui eu cito alguns exemplos para que você entenda melhor esta palavra. Digamos que você é uma pessoa casada, vive ao lado
da sua esposa e vice-versa. E aí de repente vem alguém para tentar você. Você percebe que alguém está tentando te seduzir e assim estragar o teu relacionamento. Aí você, será que tem a necessidade de dobrar o joelho para orar ao Senhor, dizer: Senhor, me ajuda, me dá uma direção, o que eu devo escolher? Ficar com a minha família, ficar com o meu esposo ou minha esposa, ou então me separar e começar um relacionamento? É necessário fazer essa oração a Deus? Não, não é. É necessário pedir a Deus um direcionamento para isso? Não, não é. Então existem situações que não se faz necessário orar a Deus pedindo um direcionamento para fazermos então a escolha. E por que eu estou falando acerca deste assunto como introdução da mensagem? Porque nós estamos diante de um texto que é interessante e muito importante para a nossa vida cristã. Esse homem cujo texto aqui nos fala, esse homem chamado Balaão, era um profeta do Senhor. E um profeta do Senhor era um homem que conhecia a vontade do Senhor. Um profeta do Senhor é um homem escolhido pelo próprio Deus para ser seu porta-voz. Então o profeta do Senhor, ele tem comunhão com o Senhor. Se tem comunhão com o Senhor, conhece os desejos de Deus, conhece a vontade de Deus, sabe muito bem o que é certo e o que é errado. E esse Balaão, como profeta do Senhor, ele recebe em sua casa mensageiros de um rei chamado Balaque. Este rei, ele quer destruir o povo israelita, porque quando o povo israelita sai do Egito, fica em suas terras, e o povo é muito grande, o povo é muito forte, e ele está com medo do povo e não quer que o povo permaneça na sua presença ou nas suas terras. Aí o que ele faz? Ele manda mensageiros para ir a Balaão, e ele manda presentes, manda dinheiro, manda ofertas, para então Balaão vir com os mensageiros para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão era profeta de Deus. Balaão sabia que o povo israelita era o povo de Deus, era a menina dos olhos de Deus. Então na hora que Balaão recebe essa proposta, na hora que Balaão recebe esses mensageiros na sua casa, que lhes fazia o convite para amaldiçoar o povo israelita, Balaão na hora era para ter repreendido esse povo e expulsado da sua casa. Sim ou não? Claro que sim. Não se fazia necessário Balaão orar, pedir a Deus um direcionamento. Senhor, eu vou para amaldiçoar o povo de Israel? Senhor, eu vou para amaldiçoar o povo que tu tiraste do Egito? Senhor, eu vou para amaldiçoar o povo? Ele não era para pensar duas vezes. Ele não era para esperar Deus dar direcionamento diante de uma proposta dessa. Ele era imediatamente para ter repreendido essas pessoas que vieram à sua casa. Ele era imediatamente para ter expulsado essas pessoas que vieram à sua casa, tentando lhe comprar, tentando lhe oferecer dinheiro, presentes, para ele amaldiçoar o povo de Deus, já que ele era um profeta do Senhor. Só que ele não faz isto. Ele espera, ele acolhe o povo na sua casa. Ele diz: olha, ficai aqui, hospedem-se aqui na minha casa. Eu vou ver o que Deus me diz à noite. Aí eu falo para vocês. Hospedem-se, entrem, durmam aqui na minha casa, porque eu vou ver o que o Senhor fala. E aí eu falarei com vocês acerca do assunto. Mas ele já sabia que a vontade de Deus era que ele nunca e jamais fosse para amaldiçoar o povo israelita. Só que ele faz isso por quê? Porque o seu coração está inclinado para os presentes que lhe ofereceram. O seu coração está inclinado para a prata, para o ouro, para a fazenda, para os presentes que lhe ofereceram.
como o coração dele está inclinado para os presentes que lhe ofereceram, então ele vai esperar para ver se, quem sabe, Deus autoriza ele ir para amaldiçoar o povo de Israel, que é algo impossível, porque Deus não ia tirar o povo de Israel do Egito para amaldiçoar. Mas assim ele faz, conforme nós lemos aqui. Observe na sua Bíblia, versículo 8. E ele lhes disse: passai aqui esta noite, e vos trarei a resposta como o Senhor me falar. Então os príncipes dos moabitas ficaram com Balaão. E o Senhor falou. Não era necessário isto ter acontecido. Não era necessário nem o Senhor falar com ele acerca do assunto, mas o Senhor falou. E sabe o que o Senhor falou? No versículo 9, acompanhe na sua Bíblia. E veio Deus a Balaão e disse: quem são estes homens que estão contigo? E Balaão disse a Deus: Balaque, filho de Zippor, rei dos Moabitas, os enviou a mim, dizendo: eis que o povo que saiu do Egito cobre a face da terra. Vem agora, amaldiçoa-o, porventura poderei pelejar contra ele e expulsá-lo. Então disse Deus a Balaão: não irás com eles, nem amaldiçoarás a este povo, porquanto é bendito. Amém? Deus está dizendo para Balaão: não vai com eles, e nem pense em amaldiçoar esse povo, porque esse povo é bendito. Esse povo é meu povo. Esse povo é o povo de Israel. Então não vá com eles, e nem pense em amaldiçoar o meu povo. O que Balaão faz? No amanhecer do dia, Balaão manda eles irem embora. Balaão diz que não pode ir com eles. Balaão diz que não pode amaldiçoar o povo de Deus. Balaão não vai com eles e nem tampouco amaldiçoa o povo de Deus. Mas não passa muito tempo e esses homens voltam de novo na casa de Balaão. Aí Balaão, agora era para ele, sem nenhuma dúvida, dizer: voltem da porta mesmo. Eu já disse que não posso ir com vocês e nem tampouco amaldiçoar o povo de Deus, porque Deus não quer que eu faça isto. O povo de Deus é bendito, então voltem da porta mesmo. Balaão agora não era para ter mais nem pensado, era para ter, na hora que visse aquele povo chegando, já mandasse esse povo voltar, já mandasse esses mensageiros voltar. Mas Balaão faz a mesma coisa. Sabe por quê? Porque agora o povo ainda traz mais presente. O povo ainda traz mais riqueza. O povo agora diz que Balaão vai ser honrado grandemente se ele for para amaldiçoar o povo de Deus, para amaldiçoar o povo de Israel. Balaão, ele novamente chama o povo para dentro da sua casa, diz: dormam aqui, porque eu vou ver o que Deus me diz, o que meu Deus fala agora, para ver se agora ele libera eu ir, ele aceita que eu vá ou não. Ei, amados irmãos, é difícil quando o coração do homem está desejando algo. Deus fala, mas o homem não entende. Quando o coração do homem está inclinado para uma coisa, Deus fala, mas o homem fecha os ouvidos. Quando o coração do homem está desejando algo, Deus fala, mas o homem está com os ouvidos para a voz de Deus. Ei, nós temos que estar em vigilância. Nós temos que estar em vigilância. Escute, nós não podemos permitir que o nosso coração endureça desta maneira. Deus está a nos falar o que Ele quer que façamos, e porque o que Ele nos fala é o contrário da nossa vontade, nós continuamos insistindo no assunto. Ei, diariamente isso acontece conosco.
diariamente. Eu cito aqui um exemplo para você. É aquela irmã que está querendo começar um relacionamento com aquele rapaz, só que ela sabe que aquele rapaz não é para ela. Primeiro, porque ele não professa a mesma fé que ela. Segundo, que ele não acredita nos princípios que ela acredita. Sabe, é um rapaz que não tem nada a ver com ela. É um rapaz que é completamente rebelde aos pais, tem uma vida desregrada, só que o seu coração se engraçou com o rapaz. Sabe, a atração física lhe fisgou, e aí ela está querendo começar esse relacionamento, mas Deus já disse para ela: não é para você esse relacionamento. Mas ela continua insistindo. Deus já falou por algumas vezes: não é para você esse relacionamento, mas ela continua batendo na tecla: Senhor, abençoa, Senhor. Sabe, amados irmãos, o coração está duro, o coração está inclinado para isto, e Deus está falando, mas ela não está dando ouvido. Deus está dizendo, mas ela está engrossando o coração diante da voz de Deus. Pois é, do mesmo jeito aconteceu aqui a Balaão, só que Deus faz diferente agora com Balaão. Sabe o que Deus faz? Como Deus vê que Balaão, ele endurece o coração, como Deus vê que Balaão mais uma vez traz o povo para dormir na sua casa e quer uma resposta, uma direção de Deus, então Deus faz simples assim: vá, Balaão, vai com eles. Balaão, vai. Balaão, vai com eles. E aí é onde mora o perigo. Quando o homem endurece o coração, Deus diz assim: então vai, então faz. Deus o entrega ao desejo do próprio coração. É aí onde está o perigo. Quando Deus entrega o homem ao desejo do seu próprio coração, é uma desgraça, é um perigo terrível. E foi isso que aconteceu com Balaão. Deus já tinha mostrado para Balaão que não deveria fazer isso. Deus já tinha falado a Balaão. Balaão endurece o coração. Então Deus diz assim: então vai. Então vai. E aquele negócio, eu já falei que não é para ir. Eu já disse que não aceitasse isso. Mas como tu está insistindo, então faça o que você quer. Então siga os desejos do seu coração. Deus dá o livre-arbítrio ao homem. Deus, ele não tira o livre-arbítrio que dá ao homem. Deus, ele mostra, ele dá a direção, ele fala com o homem, ele até exorta, mas quando ele vê que o homem realmente está duro, coração duro, está realmente obstinado, então Deus simplesmente deixa. Quer ver um exemplo dentro do Novo Testamento? O filho pródigo. Pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. Quero sair, conhecer coisas novas. O pai queria? Não. O pai tinha direito de fazer isso? Não. O pai queria que ele pegasse tudo e fosse embora para aquela terra dissoluta? Não. Levar uma vida completamente destruída, fracassada, longe da presença dele e fora dos princípios dele? Não, Deus, o pai não queria isso. Mas o pai impediu dele fazer? Não. Como o filho insiste, então o pai diz: então vai. Amém, pessoal? Então vai. Vai. Só que a destruição é certa. A destruição é certa. Vai, mas a destruição é certa. Está querendo isso? Então faça, mas a destruição é certa. Vai optar por esta escolha? Então faça, mas a destruição é certa. É isto que tem acontecido muito nos nossos dias hoje. Quantas pessoas eu vejo, eu aconselho, quantas pessoas conversam comigo diante de escolhas, mas que já sabe que não é do agrado de Deus fazer, mas insiste em fazer,
mesmo sabendo que não é da vontade de Deus, mesmo depois de nós aconselharmos, não vá por aí, porque Deus não quer que você faça isso, não faça assim, porque Deus reprova essa atitude, mas a pessoa insiste, o coração está duro, ela não dá ouvidos à voz do Senhor, e ela faz, e Deus não impede, Deus não impede, Deus ele não quer que a pessoa faça, mas se a pessoa quer, se a pessoa insiste em fazer, Deus permite, Deus não impede, mas a destruição é certa. Foi o que aconteceu a Balaão. Deus disse: não vá com eles, não amaldiçoe meu povo é bendito. Mas Balaão estava com o coração duro, com o coração obstinado, porque o seu coração estava desejando os presentes que lhe foram oferecidos. Então Deus disse: então vai, tu quer assim, então faz, tu quer fazer isso, então faz. Deus o entregou ao desejo do seu coração. Se há uma coisa que eu oro, se há uma oração que eu faço, é pedir ao Senhor que Ele nunca me entregue ao desejo do meu coração. Se há uma coisa que eu peço a Deus, é que Ele nunca me entregue aos desejos do meu coração, porque os desejos do meu coração certamente são enganosos, porque o coração do homem é mais enganoso do que todas as coisas, e perverso. É o que está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo 17. Então, se é uma oração que eu faço, é pedindo: Deus, não me entregue aos desejos do meu coração, ainda que eu deseje fazer algo, ainda que eu deseje a fazer uma coisa, mas se o Senhor vê que não é bom para mim, então não deixe que eu faça, ainda que o meu coração esteja desejando, mas não me entregue ao desejo do meu coração. Porque quando o homem ele é entregue aos desejos do próprio coração, a destruição é certa. E o que acontece com Balaão? O que acontece com Balaão? Balaão vai feliz da vida. Ora, muito presente, ouro e prata, muita honra que que Balaão vai receber. Ele vai feliz da vida, coraçãozinho vai alegre. Só que no meio do caminho tem um anjo com uma espada desembainhada nas mãos para matar Balaão. No meio do caminho tem um anjo que está esperando Balaão para matá-lo. Só que a jumenta que carregava no lombo Balaão, ela vê o anjo, ela vê a espada que está na mão do anjo. Detalhe, Balaão não vê, apenas a jumenta. Sabe o que eu entendo com isso? A jumenta estava mais na presença de Deus do que Balaão. A jumenta estava em mais comunhão com Deus que Balaão. A jumenta estava com o coração mais limpo diante de Deus do que o próprio profeta Balaão. Porque se ele tivesse com o coração limpo, se ele tivesse na comunhão, ele veria o anjo, só que ele não consegue enxergar o anjo, apenas a jumenta que consegue enxergar o anjo. Ei, eu quero dizer aos meus irmãos uma coisa, saindo um pouco do contexto, eu não entendo como que tanta gente diz: ali está o anjo, eis que o anjo vem, eis que o anjo diz, eis que o anjo faz. Ah, meu irmão, ver anjo não é para qualquer um, o coraçãozinho tem que estar limpo, tem que estar puro. Ver anjo não é para qualquer um, anjo é um ser espiritual. O camarada tem que ser espiritual, ele tem que estar na comunhão. Eu não digo que isso não é possível, tem gente que tem visões, tem gente que consegue ver anjos, tem gente que consegue discernir, mas tem que estar na presença, tem que estar na comunhão, o coração tem que estar puro, porque se não está puro não vê anjo, é mais fácil ver demônio, anjo não. Anjo, para se ver o coração tem que estar puro, o camarada tem que estar na comunhão com o Altíssimo, o camarada tem que estar na obediência à palavra de Deus, irmão. E Balaão não estava em obediência à palavra de Deus. Veja, no versículo de número 23, estamos em Números capítulo 22,
Versículo 23, está escrito assim: viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Balaão, ele vai espancar, bater, açoitar a jumenta, porque a jumenta sai do caminho. A jumenta não quer ir para onde ele queria ir. Só que a jumenta estava saindo do caminho, porque a jumenta estava vendo o anjo que estava ali para matar Balaão, por causa da teimosia, por causa da rebeldia de Balaão. Versículo 24: mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda, entre as vinhas, havendo uma parede de um lado e uma parede do outro lado. Vendo, pois, a jumenta, o anjo do Senhor encostou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Mais uma vez Balaão vai espancar a jumenta. Ele nem sequer consegue entender. A jumenta não está querendo ir porque Deus não está aprovando o que ele está fazendo. Sabe, você quer fazer uma coisa e as coisas não estão fluindo. Você está querendo fazer uma coisa e nada está dando certo. Você está querendo fazer uma coisa e as coisas não estão acontecendo. É Deus que não está aprovando o que você quer fazer. É Deus que não está no negócio. Então não insista, não endureça o teu coração. Não endureça o teu coração a voz de Deus. A jumenta empancando e Balaão açoitando. A jumenta parando e Balaão açoitando. Ele não entende que é porque Deus está reprovando. Ele não entende que é porque tem um anjo ali para matá-lo, para tirar a sua vida, porque ele está na rebeldia, querendo fazer o que Deus não quer que seja feito. Aí até que Deus abre a boca da jumenta, faz a jumenta falar. Até que Deus faz a jumenta dar uma lição de moral para ele. Até que Deus faz a jumenta exortar o profeta. Imagina, não é um homem que está exortando o profeta, é uma jumenta que está exortando o profeta. O coração está tão duro, o coração está tão desejoso em fazer algo que não agrada a Deus. O coração está tão alucinado pelas riquezas que lhe foram oferecidas, que ele está em rebeldia e não entende nada do que Deus está querendo. Aí Deus faz a jumenta falar. Deus faz a jumenta repreendê-lo. Que coisa tremenda. No versículo, acompanhe na sua Bíblia, no versículo de número 30, acompanhe na sua Bíblia. E a jumenta disse a Balaão: porventura não sou a tua jumenta em que cavalgaste desde o tempo em que me tornei tua até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? A jumenta está dizendo: tu tem visto eu sendo assim contigo? Tu não está entendendo que essa é a primeira vez que eu estou agindo assim contigo? E se eu estou agindo assim contigo é porque tem alguma coisa acontecendo. Tu não está entendendo? Tu não está entendendo por que eu não estou querendo caminhar? Por que eu não estou querendo ir adiante? Tu não está entendendo? No versículo 31, então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho e a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se sobre a sua face. Então o anjo do Senhor lhe disse: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta?
Eis que eu saí para ser teu adversário, porquanto teu caminho é perverso diante de mim. Porém a jumenta me enviou, e já 3 vezes se desviou de diante de mim. Se ela não se desviasse de diante de mim, na verdade que eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. O anjo está dizendo: tu está espancando a tua jumenta, mas o errado não é ela, é você. A tua jumenta não está errada, é você que está errado. As coisas não estão acontecendo, a jumenta não está te obedecendo, mas é porque o Senhor está usando essa jumenta para te dar livramento. Porque se a jumenta vai contigo, eu já teria te matado. Tu está com o coração fechado, travado, tu não está entendendo a vontade de Deus, tu está em rebeldia, tu está fazendo o que Deus não está aprovando. É por isso que a jumenta está parando, está travando, e tu está espancando a jumenta, pois tu já era para estar morto, Balaão. Olha para quem está ao teu lado e diz: cuidado, irmão. Será que não tem uma jumenta aí falando contigo? Será que não tem aí uma jumenta te dando sinais? Será que tu não está querendo fazer aí uma coisa que Deus está dizendo não, 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 não? Será que você está querendo fazer uma coisa que Deus não está aprovando? E as coisas não estão acontecendo, as coisas estão enganchadas, as coisas não estão fluindo. Ei, não fique com o teu coração duro, pedrificado, mas seja sensível à voz de Deus, irmão. Seja sensível à voz de Deus. Será que preciso Deus mandar a jumenta para falar? E o interessante, irmãos, escuta o que eu vou dizer. Escute o que eu vou dizer. Quando a pessoa está querendo algo, seu coraçãozinho duro está querendo algo, e ela vem num culto como esse, e ela não ouve uma palavra que o seu coração pretende ouvir, ela sai e vai para o culto lá na frente, ou vai para a oração lá na frente, em busca de uma confirmação, de uma revelação, de uma profecia. Ah, meu irmão, quanto eu já vi isso. Deus fala 1, 2, 3 vezes, mas a pessoa, como não se agrada do que ouve, porque é contra a vontade que está no seu coração, ela sai procurando uma oração aqui, outra oração aqui, uma revelação aqui, outra revelação ali, mas não há revelação mais forte do que esta. Você saiu da tua casa sem saber o que Deus ia falar contigo. O pastor não conhece a tua vida, não sabe como você está vivendo hoje, não sabe quais são as tuas intenções, nem tampouco sabe quais as escolhas que você está prestes a fazer. Mas o Senhor, que sabe tudo, Ele fala contigo, Ele vai direto dentro do teu coração. Não endureça o coração para o Senhor, mas seja sensível à voz de Deus, irmão. Seja sensível à voz de Deus. Seja sensível. Simplesmente diga: amém, Senhor. Como tu está dizendo não, eu vou colocar um ponto final no assunto e pronto. Coloca um ponto final. Ainda que seja algo que teu coração deseja muito, mas Deus diz não, então põe um ponto final. Porque Deus sabe o que é melhor para você. Deus sabe o que é melhor para todos nós. Não fica insistindo com esse assunto não. Deus já disse não, põe um ponto final. Parte para outra. A vida segue. Deus não quis, não aprovou que tu fizesse isso. Põe um ponto final. Não fica remando contra a maré. Não fica insistindo contra a vontade de Deus. Coloca um ponto final. Amém, pessoal. A palavra, ela nos fala que Balaão, ele cai em si. Ele reconhece o pecado. Versículo 34. Estamos em Números 22, versículo 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: pequei.
porque não sabia que estavas neste caminho para te opores a mim. E agora, se parece mal aos teus olhos, voltarei. O Balaão, o profeta, ele diz: eu pequei. Era para ele ter pedido perdão à jumenta, né, irmão? Coitado, apanhou tanto. Eu pequei, fiz loucura, eu pequei. Se o que estou fazendo é mal, então eu vou voltar. Só que agora Deus disse para ele: não, agora tu já vai, já está aqui, vai. Balaque está te esperando lá, vai. Mas quando tu estiver no monte com Balaque para amaldiçoar o povo, ao invés de amaldiçoar, na cara de Balaque, tu levanta as mãos e abençoa meu povo. Abençoa meu povo. Aí Balaão vai. Balaque alegre, pensando que Balaão vai amaldiçoar o povo de Israel. Balaão levanta a voz e começa a abençoar o povo de Israel. Balaque fica perturbado, endemoniado, furioso. E ai de Balaão, se não abençoasse o povo de Deus, seria fulminado ali naquele monte. Você está entendendo, irmão? A vontade de Deus tem que prevalecer. A vontade de Deus tem que prevalecer. E bem-aventurado é o homem que permite a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Bem-aventurado é o homem que permite a vontade de Deus prevalecer na sua vida. Quando eu deixo a vontade de Deus prevalecer na minha vida, eu sou bem-sucedido, eu sou bem-aventurado, eu sou um homem abençoado na terra. Aleluia! E em muitos momentos eu tenho que falar isso. Em muitos momentos a vontade de Deus, ela é contra o desejo do nosso coração. Em muitos momentos o nosso coração quer ir para cá e a vontade de Deus quer que a gente vá para o sentido contrário. Aleluia! E se nós estamos entendendo a mensagem, nós vamos dizer não para o nosso coração, colocar um ponto final naquela situação e vamos fazer a vontade do Senhor. E lembra de Abraão? Deus falou para ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para o lugar que eu te mostrarei, farei de ti uma grande nação. Abraão, eu tenho certeza que a vontade do seu coração, a sua vontade carnal, a sua vontade humana, era de não largar aquele conforto, era de não sair dali, só que ele preferiu fazer a vontade de Deus. Aí ainda que alguns falassem, criticassem, mas ele colocou um ponto final naquela história, naquela conversa, e ele foi conforme Deus mandou, e a sua vida foi bem sucedida. Ei, ainda que o Senhor mande você fazer algo que te tire o conforto, ainda que Deus mande você fazer algo que venha te gerar algumas aflições inicialmente, mas faça, ainda que o Senhor te mande fazer algo que venha ser contra a tua própria vontade, que venha obrigar você a renunciar a algumas coisas, mas faça, porque certamente você será bem-aventurado, aquele que permite a vontade de Deus ser feita, aquele que é sensível à voz de Deus, aquele que não luta contra a vontade de Deus, aquele que não é rebelde à voz de Deus. Esse é bem-aventurado, irmão. E é assim que Deus quer que seja o seu povo nessa terra. É assim que Deus quer que seja a sua igreja nessa terra, sensível à sua voz. Amém? Sensível à sua voz. Eu finalizo a mensagem em Jeremias 17. Jeremias capítulo 17. Sensível à voz de Deus. Que coisa tremenda. Aleluia. Aleluia. Tem gente que tem uma facilidade de ser sensível à voz de Deus, mas tem gente que tem uma dificuldade tão grande de dar ouvido à voz de Deus. Prefere ficar remando contra a maré. Aleluia. Jeremias 17, versículo 9, você já conhece, mas é importante que eu te traga à memória.
Está escrito assim no versículo 9: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Diga, enganoso é. Diga, enganoso é o meu coração. Diga, mais do que todas as coisas, e ainda por cima é perverso. Amém? Então o teu coraçãozinho é enganoso, é danado para te enganar. O meu coração é enganoso, é danado para me enganar. Nós temos que estar, atento à voz de Deus, porque a voz de Deus, a palavra, ela não engana o homem. O homem engana o homem. As circunstâncias enganam o homem. O coração engana o homem. Mas a palavra de Deus não engana o homem. Quando Deus disser não, põe o pé no freio, põe um ponto final no assunto e aceite o não de Deus. Porque a palavra de Deus não engana o homem. Bem-aventurado é aquele que aceita, que toma posse, que recebe a palavra do Senhor. Bem-aventurado é aquele que anda conforme a direção do Senhor. Amém, pessoal?